Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Num dia especial de Santa Ceia, estamos novamente dando início ao nosso segundo trimestre. Confesso aos irmãos que eu estava com saudade. Domingo passado eu não consegui fazer a live. Eu estava meio enfermo, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor me curou e nós vamos dar início ao nosso segundo trimestre. E não houve revista, para esse trimestre, mas por coincidência vamos repetir um tema que ele é de muita, todos são de relevância, mas esse tem uma relevância muito maior. Ele fala Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nós vimos esse tema, amados. Só que este tema, ele parte, acho que foi o primeiro trimestre, ou foi o último trimestre do ano passado. Só que eu consegui uma revista de 2008. Claro que ele vai falar do mesmo assunto, mas ele vai abordar questões diferenciadas e aí a gente vai enriquecer muito. É um tema fantástico, porque trata do nosso Criador. E quando se trata do nosso Criador, tudo é importante. Vale ressaltar que eu estava na igreja esses dias e um jovem chegou para mim perguntando sobre um questionamento de Calvino, de Arminiano. E aí foi a resposta que eu precisava para fechar esse assunto. O que eu falei para esse jovem? Meu querido, lá em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo era Deus e quando eu quero tirar uma dúvida, eu me apego e peço socorro ao próprio Deus. Então, assim, se Cristo viveu entre nós e nos orientou, qualquer dúvida, qualquer questão, não tenha dúvida se você olhar nas Escrituras e olhar o que o nosso Deus falou, nós vamos tirar as nossas dúvidas. Porque ele falou de uma linguagem simples, clara, inequívoca, ou seja, sem erro. Então qualquer dúvida, meus irmãos, é só ir nas Escrituras. E principalmente onde Cristo nos fala que ele tira nossas dúvidas. Então nosso tema desse trimestre será Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém? Quem está me ouvindo já dá um ok, um amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem nos assiste, já aqui para me dar um alô. Almeida Silveira, Pai do Senhor Jesus. O horário do culto à noite é às 18 horas. Tá? 18 horas, horário do culto. Ou seja, às 6 horas da tarde. Não, iria ter 2 cultos à noite, aqui respondendo aqui a Almeida Silveira. Ia ter 2 cultos, mas pelo decreto teria que ter um intervalo muito maior dos 2 cultos. Aí foi em consenso fazer 2 cultos, o pela manhã e o pela noite, como tem ocorrido, tá certo? Vamos lá. Antônia Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Pois vamos dar início à nossa aula. Como de costume, vamos fazer uma oração para pedir para que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez com sua graça, para que Ele derrame unção, para que saiamos desta aula mais uma vez enriquecidos pelas coisas do alto. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Dá um amém aí, um ok. Então vamos nós. Amém. Glória a Deus. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória, sempre, Senhor, rendemos a Ti.
E eu te peço uma vez mais, Senhor, que nesta tarde abençoada, onde mais uma vez, Senhor, Tu nos concede, nos permite e nos dá esta oportunidade para que eu seja usado, Senhor, por intermédio da Tua palavra, do Teu conhecimento, para ministrar uma aula, Senhor, e que chegue aos corações dos Teus filhos. Que possamos, Senhor, no final dessa aula, sair mais uma vez enriquecidos, Senhor, não de coisas do mundo, mas de coisas que deste do alto. E eu te peço mais uma vez, Senhor, que neste momento não seja, Senhor, o nosso vão entendimento, mas que seja, Senhor, a unção do Teu Espírito ministrando aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, é assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Russo Freitas, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Exatamente, irmão, o culto vai começar às 18 horas. Seja bem-vindo nesta sala. Silvia, seja bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início. Vou mostrar aqui para vocês como é bem velhinha a revista, mas de um conteúdo fantástico. Porque nós vamos falar nada mais, nada menos do que o próprio Deus que se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Vamos para o texto áureo. O primeiro assunto fala Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, o Verbo de Deus. O texto áureo está em João 1, no versículo 14. João 1, capítulo 1, versículo 14. E diz o seguinte: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Verdade prática. Cristo Jesus é o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, a fim de nos redimir do pecado. Nós falamos já em aulas anteriores, amados, que por nosso mérito nós não conseguiríamos chegar a Jesus, chegar a Deus, chegar à eternidade. Deus, sabendo disso, desde o princípio da criação, já cria o caminho. Cristo, o Verbo encarnado, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, o próprio Cristo falando. Ou seja, não tem outro caminho, não existia outro caminho. E o Senhor, sabendo disso, faz a boa e grandiosa obra redentora da salvação para nos livrar deste karma que se chama pecado. Porque a palavra do Senhor diz que por conta de um, o pecado entrou no mundo, esse um, Adão. Mas por um homem chamado, por outro homem, entrou a graça. Esta graça vem de Jesus, esse favor imerecido. E diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembrando, amados, que nós não temos mérito nenhum. Se não fosse a benignidade, se não fosse as misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã. Porque, meus queridos, a natureza pecaminosa, ela nos acompanha desde a nossa concepção. Porque a palavra diz que nós somos frutos do pecado. Se somos frutos do pecado, quer dizer que nós não temos redenção por si só. Por isso que o Senhor teve que fazer o sacrifício perfeito. Vamos para o nosso texto. Também está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 10 e depois o versículo 14. João, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 10 e o versículo 14. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este o Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, João, quando escreve do Senhor, o Senhor o usa de forma poderosa e nos revela, nos mostra, nos confirma dessa divindade, desta magnífica bondade do Senhor, que saiu da sua glória, se despiu de toda a sua luz e veio viver entre nós e nos trazer a maior dádiva que um ser humano pode contemplar, que é a sua salvação a caminho da vida eterna. Não tem outra dádiva, não tem outro presente maior do que essa reconciliação do homem que foi feito perfeito, que entrou na imperfeição por suas próprias mãos e atitudes, e que o Senhor vem e faz esse caminho, essa ponte, esse elo, para nos ligar novamente com o Criador. É fantástico. É fantástico, e eu fico maravilhado quando eu leio João, que eu sinto a necessidade de compreender cada vez mais a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Vamos para a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos a vida de Jesus em seus aspectos humanos e divinos. Iniciaremos com uma reflexão acerca do Filho de Deus como o Verbo divino encarnado. Esta doutrina, claramente exposta nos prólogos ou no que revelou o Evangelho de João, apresenta Jesus como aquele que possui os atributos exclusivos e únicos da divindade. Nesta lição, portanto, destacaremos a entidade e o poder criador de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o primeiro tópico, que fala o significado do termo verbo. A relevância gloriosa. Aí temos 3 subtópicos. A relevância gloriosa, o verbo divino. Aliás, 2 subtópicos. A revelação gloriosa e o verbo divino. Então vamos para o primeiro subtópico, a revelação gloriosa. O prólogo do Evangelho de João, ou seja, o enredo, ou o que quer dizer o Evangelho de João, revela várias verdades a respeito da natureza e deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a deidade, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprove ao Espírito Santo revelar 8 maravilhosos títulos divinos de Cristo. E é interessante que João fala tudo isso e a gente vai lembrando aqui nas Escrituras dessas colocações. Primeiro fala, e o verbo? E o que é o verbo? Verbo é a palavra, verbo é algo que está em movimento, verbo é ação. Então, quando fala que o verbo se fez carne, ou seja, aquilo que estava escrito se materializou. E o verbo é palavra. Verbo é algo em ação. Tudo que você vê em ação, ele se torna um verbo. Vamos lá um exemplo. Casa é fixa,
então não pode ser um verbo. Então, se você pegar olhar, é um verbo, porque você tem o ato de estar olhando. Ir, o verbo ir, de vir. Então, tudo que dá ideia de movimento é um verbo. E se nós lembrarmos lá na criação, e o Senhor disse, e haja. Então, aquela palavra haja, ele vai acontecer algo. Né? Então, verbo se traduz em ação. Tudo que se traduz em ação. Vida. O Jesus disse, a palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, são atributos que João deu a Jesus. Verbo, vida. Luz. Jesus disse que ele era a luz do mundo. Aquele que andará em mim não andará em trevas, porque ele é a luz. Filho unigênito. Filho, o único filho. Filho uno. Deus criou Jesus. Jesus, ele é uno. Cordeiro de Deus. Outro atributo que João dá a Jesus. O Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. E tem outro adjetivo, o Messias. Ou seja, o ungido. Aquele que vem em nome do Todo-Poderoso. Rei de Israel, outro atributo dado a Deus. E filho do homem. Esse filho do homem revela a natureza humana, não divina, de Jesus. Então, quando fala filho do homem, ou seja, filho da promessa, filho daquela colocação desde o início da promessa divina, feita lá em Gênesis, onde diz: haverá um de mulher que pisará na cabeça da serpente. Este é o Jesus, o filho da promessa, filho do homem. Certo? A deidade, a natureza identificada em encarnação e missão de nosso glorioso, manifesto em apenas um capítulo. Prostemo-nos reverentemente diante do Senhor, e assim como o salmista declararemos. Lá no Salmo 139,6 o salmista diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Está falando, o salmista já fala dessa divindade, dessa maravilha que a nossa mente humana por si só ela é limitada. Por isso que sempre devemos pedir para que o Senhor intervenha em nossos atos, em nossas ações, para que nós possamos cada vez mais não usar de nossas vontades, mas das vontades de Deus em nossas vidas. Então aqui o apóstolo João vem falando das maravilhas, da relevância gloriosa, a qual ninguém tem esses atributos que foram colocados, eu vou repeti-los. Verbo, vida, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Messias, Rei de Israel, Filho do homem. Todas estas divindades está relacionada ao divino que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a relevância que isso tem? Nenhum outro foi contemplado desta forma que este, o Messias, o Salvador, fora contemplado na descrição de João. No segundo subtópico fala o verbo divino. O termo verbo aplicado a Jesus procede do original logos e, apesar de seu amplo significado secular, palavra, razão ou pensamento, é usado no versículo com um sentido de verbo ou palavra divina. Amados, quando fala do verbo, a palavra, o logos, nós hoje, quando falamos, e na palavra, nós estamos referindo ao que Jesus, o que está escrito. Para nós não é dúvida quando falamos, está na palavra, está escrito. Então, para os judeus naquela época, quando falava a palavra, já direcionava para o que o divino estava dizendo. Porque hoje, se você falar palavra, mas a palavra pode ser qualquer palavra. Mas quando você associa a algo,
você já traz na memória. Então, quando fala a palavra, lembra do Logos, lembra do cosmo, lembra do eterno, lembra. Então, quando lembra tudo isso, eles já lembravam que era o Criador que estavam falando. E hoje isso se reverberou para nós. Quando falamos da palavra, nós lembramos da Bíblia Sagrada, do que disse o nosso Senhor Jesus. Então, a palavra verbo divino, ela está não relacionada à palavra, o verbo que é de forma humana falando, mas a forma de lembrança do Criador, do Logos, do Cosmo, do Eterno. Amém? O mesmo vocábulo aparece em 1 João 1, capítulo 1, versículo 1, descrevendo verbo da vida. E no capítulo 5, versículo 7, da mesma epístola, aparece como palavra. Ou seja, há esse trocadilho, porque no consenso dos anciões, eles já entendiam quando falava palavra que estava se referindo ao Criador. Na Bíblia, o termo palavra, quando vinculado a Deus, revela o seu infinito poder criador, protetor e sustentador de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Lá no Salmo 33:6, vamos colocar aqui. Salmo 33:6. Por favor, abram aí. Deixa eu abrir aqui mais. Salmos 33:6. Só um instante. Aleluia. Estava travado aqui, mas já. 33:6 diz. Veja bem. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e tudo o exército deles pela boca, pelo espírito de sua boca. Ou seja, pelo seu falar, assim como lá em Gênesis, na criação de todas as coisas, Deus disse haja, e haja luz, e que haja separação. Pelo poder da sua palavra, tudo acontecia. Então, na Bíblia diz que o termo palavra, quando vinculado a Deus, revela esse Criador, essa natureza de poder e de glória. Por conseguinte, em Deus o crente sempre estará seguro, pois ele cuida dos seus filhos e com a sua destra protege-os do mal. Olha como é interessante. Muitas das vezes nós não conseguimos contemplar o que Deus faz todos os dias, desde a hora que acordamos. Desde a hora que, ao acordar e ao levantar, Deus nos protege e nós não percebemos. Né? Mas Deus nos livra de males, nos livra. Muitas das vezes a gente perde um ônibus e reclama, na verdade o Senhor está cuidando para que a gente não passe por situações de risco. Então em tudo devemos dar graça. Porque como diz aqui em Mateus 6:13, que fala nos mandamentos, não, que fala no Pai Nosso, né? Mateus 6:13, acho que é isso, Mateus 6:13. Vamos acompanhar aqui, Mateus 6, versículo 13. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Ou seja, pedir proteção a Deus, porque nós não podemos nos proteger. E Ele nos protege todos os dias. E Ele tem essa missão. Quando você pede, Ele escuta e Ele te atende. Quando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi anunciado pela Igreja Cristã no século I, os vocábulos, a palavra e o verbo foram satisfatoriamente compreendidos pelos judeus e gregos, pois essas expressões lhe eram conhecidas. Então, só reforçando, depois que Cristo foi assunto aos céus, quando se falava de palavra, de verbo, para aqueles que estavam acompanhando, já entendia que estava falando do Criador.
o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava junto ao Pai. Amém? Segundo subtópico, as informações doutrinárias de João 1, versículo 1. Olha como, vamos lá, até aqui tem uns 2 subtópicos, 3 subtópicos. O primeiro fala, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Esse trecho afirma que Jesus é eterno. A Bíblia assevera ou assegura, no princípio criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis 1:1. Porém, em João 1:1, as Sagradas Escrituras vão infinitamente além do fato expresso em Gênesis 1:1, ao afirmar que no princípio era, ou seja, o Verbo já existia. Quando fala no princípio era, não se dá a conotação que ele foi criado nesse princípio. Esse princípio se refere ao princípio da nossa criação, não da existência deste Verbo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Então ele diz, e no princípio era o Verbo. Ele não está se falando que também criou-se nesse início, mas que ele já era antes disso. Ou seja, o Verbo já existia, o Senhor Jesus existia antes de todas as coisas, inclusive antes de o tempo ter início. Por que antes do tempo ter início, amados? Lá na criação, quando o Senhor bota os luminares, ele diz que aquilo foi feito para criar o tempo para nós. Então, para Deus, esse tempo aqui foi criado para nós. Então, por isso que Jesus já existia antes desse princípio. Certo? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1:17. Veja bem, e ele é antes de todas as coisas. Então as coisas foram criadas depois, e todas as coisas subsistem por ele. Então ele fez todas as coisas. Então ele existe antes deste princípio. O Filho de Deus, além de existir por si mesmo, estava com o Pai antes da criação do mundo, e existe por si mesmo e sustenta todas as coisas pela palavra, pelo seu poder, pela sua ação. Isto é consolo e restauração espiritual para o crente, pois o propósito desta gloriosa encarnação do Verbo divino é prover a purificação dos nossos pecados, ou seja, somente algo divino poderia tirar ou nos livrar dos frutos do pecado, trabalhar no processo de purificação. Lembrando, amados, que essa purificação ela não vem de graça. Eu vou pecar e o Senhor Jesus vai fazer o processo de purificação na minha vida. Não é assim. Você tem que ser fiel, você tem que acreditar, você tem que crer. O Senhor dá diretrizes para que você siga o caminho da salvação. Tem regra, tem compromisso, tem mudança de comportamento, tem mudança de direção. Não é só o Senhor querer e você fazer. Até porque o Senhor diz que Ele é a videira viva, aquele que foi enxertado e der fruto, né? E aquele que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Então tem regras, tem princípios, tem valores, tem mudança de comportamento. O arrependimento ele só existe quando ele vem com mudança de comportamento. A palavra fala de metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. Lembre-se assim, já não vivo mais eu, como Paulo disse. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos deixar Cristo viver em nós. Como afirma a parte final de Hebreus 1:3, louvemos ao Verbo, ao Criador, sustentador e fim de todas as coisas. Lá em Apocalipse 1:8 diz que eu sou o ômega, o alfa e o ômega, o início e o fim. Deus é o início e o fim
de todas as coisas. E aí está escrito que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. No segundo subtópico vai falar: e o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus. Olha as escrituras mostrando a Trindade surgindo de forma bem clara. E o verbo estava com Deus. O texto é inequívoco, ou seja, é inerrante. O Filho unigênito estava com o Pai. O verbo, Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. Esta ortodoxa afirmação aniquila o falso ensino dos modalistas e unicistas, que, embora defendam a divindade de Jesus, negam a santa doutrina bíblica da Trindade. Olha como há uma incoerência. Eles falam que Jesus é divino, mas nega que ele é um Deus como o Espírito e o próprio Deus. Então, as heresias, elas nascem de pessoas que tentam equilibrar o seu interesse com o que eles buscam. Se nós lembrarmos, vamos chegar daqui a pouco no batismo, ali tem uma explícita confirmação da Trindade. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Segundo os hereges, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Eles não creem na doutrina da existência de um só Deus, que subsiste em três distintas santidades ou pessoas. Todavia, esse ensinamento está claramente exposto nas Escrituras, o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, olha o que eu acabei de falar e chegou aqui no ponto. Quando Jesus é batizado, a palavra diz que o céu se abre. Uma voz de cima diz: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E vem sobre ele o Espírito Santo em forma de uma corpórea de uma pomba. E este Espírito o conduz, ou seja, a vontade dele não é mais, o conduz aí para o deserto. Quem que quer ir para o deserto, meus amados irmãos? Quem que em sua sã consciência diz: eu quero ir para o deserto? Ninguém. Mas quando Jesus é batizado, a voz do Deus Todo-Poderoso vem, ou seja, está aqui o Filho, a voz de Deus vem e diz: este é meu Filho amado, ao qual me comprazo. E o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e o conduz. As Escrituras diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, 2. O Filho, que é conduzido pelo Espírito, 3. Forma-se ali uma confirmação da Trindade. E aí Jesus vai para o deserto e passa 40 dias, é tentado pelo inimigo, e o inimigo perece porque Jesus Cristo põe ele no seu lugar. O próprio Deus diz para ele: não tentará no final das tentações o teu Deus. Né? Só para a gente fazer alusão dessa Trindade aqui quando fala do batismo de Jesus. Sua oração sacerdotal também declara, ele falando com o Pai. A declaração de sua suprema autoridade são refutadas clássicas contra essas heresias, ou seja, esse texto já tem outros que a gente pode entrar, mas esse aqui já debate as situações que tudo é um Deus só, que esse Deus se dividiu. Não, mas são coisas distintas, com funções diferentes, que são a mesma divindade. Esta é como diz o salmista, como ele falou no versículo anterior, não dá para compreender com a nossa mente pequena, míope, a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Terceiro subtópico fala: e o verbo era Deus. Em João 1, no versículo 1. Observe que o
conceito expresso neste versículo é progressivo. Ele era progressivo. Uma declaração esclarece a outra até culminar com uma verdade enfática. E o Verbo era Deus. Se o prólogo do Evangelho de João, ou seja, se o dialeto, se a forma do Evangelho de João fosse o único lugar nas Escrituras em que a divindade do Verbo é afirmada, já teríamos subsídio suficiente para crer e confessar a doutrina. Ou seja, se só houvesse o livro de João, mas tem outros amparados em Colossenses, em 1 Timóteo, em Isaías, mas só João, na reflexão de seu livro, já mostra esta verdade. E lembrando que João era um apóstolo amado, era um apóstolo que falou do amor de Jesus, que conviveu com Jesus. Aí alguém chegou para mim e disse: Helder, mas é muito fácil falar de que alguém que escreveu. Aí disse: mas se você soubesse que João andou com Jesus e Lucas não, aí Lucas não andou? Não andou. Lucas andou com Paulo, que ouviu o que Paulo falou de Jesus. E Lucas achou a história muito, tá muito bonita, tá muito florida. E Lucas vai a Jerusalém, vai na cidade, vai na Judéia, vai em Samaria. E Lucas pesquisa, e Lucas escreve, e fica sinótipo, fica similar ao que quem conviveu com Jesus relatou. Inclusive também Marcos não andou com Jesus. Dos 4 evangelhos, Mateus e João andaram com Jesus, mas Lucas e Marcos não. Então esses dois que não andaram, eles escreveram de uma forma semelhante, ou seja, ele foi ao povo, e o povo das regiões, tempos depois, confirmaram exatamente o que Mateus e o que João escreveram, ou seja, dando mais veracidade ao que estava escrito. Lembrando que quando Jesus está no sepulcro, e quem vê Jesus a primeira vez é uma mulher. E naquela época, se hoje, pela ignorância do homem, a mulher não tem muito valor, no sentido de não valorização dessa, imagina naquela época. E quem viu, poderia escrever que foi um homem que viu, mas escreveu que foi uma mulher, Maria, que viu Jesus. Então, ou seja, se fosse para escrever um livro para vender, não ia colocar que uma mulher viu Jesus, né? Mas são provas cabíveis, são provas irrefutáveis que de fato acontecera da forma que está escrito, provando que a Bíblia realmente ela é devidamente inspirada. Amém? Vamos lá, esclarecer a outra. Se fosse o único lugar, já teríamos subsídio suficiente. Este ensino é asseverado em todo o contexto bíblico, ou seja, ele é seguro. Portanto, inúmeras e inegáveis provas bíblicas atestam que a crença na divindade de Jesus é indispensável para a salvação da alma. Por que é indispensável? Porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem, se for por aqui chega. Se for, até chega. Se for por outro caminho, até chega diante do trono branco. Mas aí vai chegar lá para separar quem é bode, quem é ovelha. Espero que sejamos todos ovelhas, que os bodes é como os galhos secos. Vamos para o nosso terceiro subtópico, qualidades divinas do Verbo. Após apresentar o Verbo divino, enfatizando sua pré-existência, natureza e igualdade com o Pai, João descreve alguns de seus atributos
e prerrogativas, ou deveres, ou direitos. Aqui nós vamos ter 3 subtópicos, vamos para o primeiro subtópico, do terceiro tópico, que fala Criador. O verbo é apresentado nas Escrituras como Deus Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Uma vez mais, mostrando que Ele é antes de todas as coisas. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Essa doutrina invalida a crença dos grupos religiosos que dizem ser o verbo uma mera criatura, porque algumas seitas dizem que Jesus é uma criatura criada. Só que se nós lembrarmos de Jesus, ele não veio ao mundo de uma forma natural, né? Ele não precisou da outra parte masculina. Deus usou um vaso de honra para seu caminho, para chegar à humanidade. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Essa doutrina invalida a crença dos grupos religiosos que dizem ser o verbo uma mera criatura. E não o Criador. Contudo, a Bíblia é categórica, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Colossenses 1:16. Vamos lá. Colossenses 1:16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha como é interessante, a gente tem que focar nos detalhes. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, ou seja, não foram criadas só as coisas que nós vemos, mas os anjos, os arcanjos, aquelas que nós não vemos também foram criadas. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. O verbo divino não faz parte da criação, ele é o próprio Criador, então ele não pode fazer parte da criação. Ele é quem criou todas as coisas. Quando a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Criador, atribui-lhe o mesmo atributo pelo qual o Pai é conhecido do Antigo Testamento. Assim, ou seja, todos antes de Jesus sabia da criação de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, e haja luz, mas este atributo está interligado também a Jesus, como se ele estivesse, o verbo estava com Deus, então mostrava que ele estava na hora da criação. Assim como o salmista prorrompeu em júbilo diante de Deus, Criador, façamos o mesmo perante o Filho, porque os dois têm a mesma deidade, a mesma divindade. Quando você ouvir deidade, está falando de divindade. Jesus, Deus. Deus também é Deus. Espírito Santo, Deus. Mesma divindade. Todos em comum de uma só, formando um só Deus. Lá no Salmo 95:6 diz: e vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Veja que o salmista no Antigo Testamento já fazia esta referência de quem nos criou. Já foi revelado a Deus quem era o Criador. O segundo subtópico do terceiro item fala: nele estava a vida. Jesus declarou que além de possuir a vida em si mesmo, era a ressurreição e a vida. Ele não poderia dizer diferente. Eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque o Deus se fez carne, morreu e ressuscitou. Por isso que ele diz, olha, era a ressurreição e a vida. Está lá em João 11:25.
No Antigo Testamento, o Pai identificado como fonte de manancial de vida. Olha, água da vida. Lembra no deserto, na lição anterior, que quando aquele povo estava no deserto e tocava na rocha, quem era a rocha? Simbolismo de Jesus. Água viva. Água da vida. E como tal foi reconhecido, seja através de seus ensinos, seja por meio de seus atos milagrosos. Aqui tem um parênteses muito interessante. Seja pelos seus ensinos. Lembre que Jesus, quando tinha 12 anos, não Jesus, mas a juventude naquela época, quando tinha 12 anos, eles eram sabatinados para passar no período de adolescência. E ele já tinha esta maturidade, ele já tinha essa divindade já dentro, mas faltava ainda maturidade. Então Jesus Cristo com 12 anos foi sabatinado, tinha essa questão já do saber, mas precisava passar pelo tempo, porque para ser considerado mestre naquela ocasião, naquela época, ele precisava ter 30 anos. Porque se ele tivesse feito o ministério antes de 30 anos, talvez pela cultura, eles teriam muitas dúvidas quanto à divindade deste Messias. Certo? E seja por meio dos seus milagres. Aqui eu queria abrir um parênteses também nesses milagres. Jesus não veio na sua íntegra, meus amados irmãos, para fazer milagres. Não foi o carro-chefe, não foi a proeza maior, foi os milagres. Até porque aqueles milagres eram... Por que chamavam de milagres? Observe que naquela época não tinha cura para a lepra. Então quando ele curou o leproso, aquilo foi algo divino. Quando ele andou sobre as águas, ali foi um milagre. Quem é que consegue andar sobre as águas? Então, os milagres, as curas, elas, na verdade, elas estavam testificando a divindade do Senhor. Então, na íntegra, o Senhor não veio, na sua íntegra, para fazer milagres, para curar. Ele veio para cumprir o processo de restauração do pecado e concernentemente, o processo de salvação. Ele veio com um fim claro. As coisas que ele fez foi para testificar sua divindade. Milagre salva uma pessoa? Não, milagre cura. Se nós lembrarmos do episódio dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Então, assim, aqueles que não voltaram, será se lembraram de Jesus depois? Lembraram que ele era o Senhor? Então aqueles que voltaram para agradecer, porque eles reconheceram que ele era o Salvador. E eu queria abrir mais um parêntese para provar que Jesus não veio para fazer milagres. Ele veio para salvar a humanidade. Um objetivo maior. Se nós lembrarmos da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher chega, depois de ter gastado tudo que tinha, aquela mulher chega, toca em Jesus e imediatamente a palavra diz que ela é curada. Só que ela não foi salva naquele momento que ela tocou na orla do seu manto. Depois que o Senhor disse que alguém tocou e ela vê que foi com ela vai aos pés do Senhor e se prostra e conta toda a verdade. Você só se prostra diante de um Senhor. Ela reconheceu que Jesus Cristo ali era o Senhor. Era o Senhor que poderia salvar, que poderia libertar. E quando o Senhor percebe que ela o tratou como seu Senhor, ela diz, agora vai, porque a tua fé te salvou. Então, por que Jesus veio? Isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Se ele não te curar de uma enfermidade, ele continua sendo Deus. Se ele não te der um emprego, ele continua sendo Deus. Se você continuar com dores, se você continuar com tudo que você tem, ele continua sendo Deus. Porque ele não veio na essência para te curar. Ele pode te curar, ele vai te curar, depende da sua fé, do tamanho da sua fé, da sua comunhão com Deus. Ele vai fazer a sua obra. Eu não estou dizendo que ele não faz, que ele não continua fazendo. Ele continua porque ele é o mesmo de ontem, de hoje
e de eternamente. Mas o objetivo do Senhor Jesus, do próprio Deus, que se encarnou, que habitou entre nós, é a nossa redenção, é o nosso caminho para o céu, é o processo da salvação, é o reparo que ele fez dos nossos pecados e a restauração deste homem caído para o homem incorruptível. Amém? Vamos para o nosso terceiro subtópico, a luz verdadeira. A palavra de Deus ensina enfaticamente que Deus é luz. Lá no Salmo 127:1, vamos acompanhar Salmos 127:1. Salmos 127:1, é isso mesmo? Perdão, Salmo 27. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Olha o que eu acabei de falar para os irmãos, confirmando aqui no Salmo 27, no versículo 1, que diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. É quem me recearei. De quem me recearei? Somente dele. Somente dele nós nos recearemos. E que habita na luz inacessível, 1 Timóteo, e que habita na luz inacessível. Ninguém é capaz de chegar à luz. Ninguém é capaz de chegar. Por isso que ele nos dá o caminho. Primeiro, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo, é isso mesmo, capítulo 6, versículo 16. Diz o seguinte: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Por quê? Porque é pecador. Porque o pecado não entra no céu. Ao qual seja honra, poder, sempiterno. Amém. Ou seja, vamos ascender a essa glória? Vamos. Porque o Senhor disse que iria, prepararia o lugar e voltaria para nos buscar. E no arrebatamento, nossos corpos serão glorificados como a primícia daquele que já foi. Transformado esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, como aquele que foi Jesus Cristo, a primícia do que foi. Aí sim, aí teremos acesso à luz, porque seremos como Jesus, imune ao pecado. Esse título divino seria também uma designação do Messias, o servo do Senhor. O termo luz aparece cerca de 20 vezes no Evangelho de João. Maioria das ocasiões refere-se a Jesus como a luz do mundo. João 8,12. O que é que diz João 8,12? Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que... João 8,12. Vamos lá, acompanhar juntos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo. No relato da criação, lemos que Deus, pelo poder de sua palavra, fez surgir a luz, que desfez o caos imediatamente. O Senhor Jesus é a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo, lá no versículo 9.
e por isso desfaz o caos da vida humana. Faça um teste, pegue alguém que está em trevas, leve ele à igreja. Quando ele aceita Jesus, depois de 2 meses, eu não vou botar muito não, depois de 2 meses, olha para o semblante dele e vê como a luz penetrou em sua vida e hoje ele saiu das trevas e hoje habita na luz. Veja a tristeza de uma pessoa que pensa que tem as coisas e veja a alegria de uma pessoa que tem muito menos, mas tem Jesus e vive em uma paz que ninguém consegue compreender. Porque a luz do mundo, Jesus, quando habita em nós, há dentro da alma do ser humano algo que brilha de uma forma que ninguém consegue explicar. O brilho natural da luz divina do Jesus que habita em mim, em você, em aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: em Jesus estamos reunidos todos os atributos divinos que o descreve como o único e suficiente Salvador da humanidade. Sua história e suas obras não se limitam ao período entre seu nascimento e sua morte. O Filho de Deus esteve presente eternamente, ou estar presente eternamente, atuando especialmente na história da salvação. Especialmente, ou seja, o foco é a salvação. Ele veio como homem e sua glória foi vista pelos de sua geração. Realizou a obra da redenção na cruz do Calvário e retornou ao céu, de onde dirige a sua igreja e voltará em glória para estabelecer a paz universal. Nosso Deus, que está por vir, nós não sabemos o dia nem a hora. Por esta razão, devemos estar preparados para o dia da redenção total. Eu costumo dizer e vou repetir, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas quando o Senhor voltar, eu quero estar tentando, buscando e aprendendo das coisas, do alto. Então, meus irmãos, se nós não sabemos se estamos fazendo a coisa certa, mas em buscar o Senhor é garantia que estamos tentando buscar, tentando entender, tentando ser salvo pela graça não merecedora nossa, mas pela graça que abundou desse Deus Criador que sabia que nós não podíamos e que fez o processo de redenção, a salvação a toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Na próxima lição, nós vamos estudar Jesus, o Filho de Deus. Então, vamos ver aqui como vamos finalizar nossa aula. Vamos dar um alô aqui para as pessoas que estão acompanhando. Aleluia. Para você, glória a Deus que ficou à tarde conosco. Que o Senhor deu graça. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Francisco Totti. Opa, vamos lá. Aqui dar um alô aqui para Almeida. Deus abençoe. Francisco Totti. Paz do Senhor. Ana Flávia. Antônia Rodrigues. Deus abençoe. Russo Freitas. Boa tarde. A paz do Senhor, meu irmão. Eliane Araújo. O Rian Araújo. Deus te abençoe, filho. Até logo mais à noite na igreja. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui na nossa sala. Espero que logo, logo nós possamos estar na igreja, olho no olho, tirando mais dúvidas, tendo o feedback, as perguntas, o que agrega muito, tá? Logo, logo estaremos na nossa
Catedral Canaã, fazendo os cultos presenciais, as aulas de ensino presenciais. Vamos orar, finalizando mais essa aula. Que Deus tenha agraciado, que abençoe cada um que está assistindo, que no futuro assistirá, que seja um canal de bênção, que tenham aprendido algo a mais, que possamos cada vez mais aprender das coisas do alto, que nos edifica. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, que agradecemos, Senhor, por esta tarde abençoada, que Tu nos concedeu de estar aqui falando do amor, da Tua graça, da salvação, daquilo que Tu foi, Senhor, a fazer e fez, e que agora, Senhor, depende de cada um de nós aceitar em coração e crer e ter fé e se manter firmes até o fim, como diz a Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, que esteve conosco nessa live. Abençoa aqueles que no futuro irão assistir, Senhor, edifica, derrama graça, entendimento, paz. Nos dá, Senhor, um culto abençoado de Santa Ceia agora à noite. Da mesma forma, Senhor, que Tu nos agraciou pela manhã, um culto abençoado, com louvores abençoados, cheio da Tua graça, aonde a Tua presença foi notória, Senhor. Faz-se presente logo mais à noite agora, Senhor, no segundo culto de Santa Ceia. Abençoa o nosso pastor Edivan, que ele possa cada vez mais, Senhor, ser usado como Tu tem usado aquele servo de forma poderosa, Senhor. Abençoa a sua casa, a sua família. Nos dá, Senhor, logo mais à noite, um culto abençoado com a Tua presença. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe. Conto com a presença dos irmãos, se não tiver liberado na igreja, de novo no domingo às 3 horas da tarde, a partir das 3 horas. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, que esta paz que excede todo entendimento, esteja sobre tua vida e sobre tua casa, em nome de Jesus. Amém.